A desastrosa política externa do governo Lula não cansa de envergonhar o Brasil. Recentemente, o presidente Lula apoiou mais uma vez o seu amigo de longa data, Nicolás Maduro, nas eleições fraudulentas na Venezuela. Tanto Lula quanto o partido ao qual ele pertence, o PT, reconheceram a vitória de Maduro como legítima. E Lula afirma até que o processo eleitoral foi pacífico, dentro da normalidade. Mais uma vez, ele fecha os olhos para tudo o que acontece na ditadura da Venezuela. E para aqueles que votaram em Lula achando que ele era um moderado, um democrata, talvez agora se convençam de que Lula nunca foi democrata e que quando ele fala de democracia, certamente não se refere àquilo que a democracia significa. Não bastasse Lula, com seu apoio a ditadores como Nicolás Maduro aqui na América Latina, Alckmin, vice-presidente do governo Lula, participou da cerimônia de posse do novo presidente iraniano. Imaginem, um regime como o regime dos ayatolás do Irã, uma autocracia, mais na linha de uma teocracia, já que é regida por líderes religiosos muçulmanos xiitas, e obviamente que um regime como esse não tem eleições democráticas, é tudo uma encenação. Lula envia o seu vice-presidente para representar o Brasil e lá Alckmin fica rodeado de líderes terroristas sanguinários cuja missão na vida é assassinar, perseguir todos aqueles de quem eles discordam, principalmente judeus. Após a cerimônia de posse do presidente, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado por Israel. Israel, inclusive, já havia eliminado um outro líder terrorista, o comandante sênior do Hezbollah, grupo xiita que atua ali no Líbano, Fuad Shukr. Ele foi acusado por Israel de ser o responsável pelo atentado terrorista cometido pelo Hezbollah, que matou 12 jovens no território das colinas de Golã, jovens de origem drusa que viviam nessa região, que foi conquistada por Israel durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e posteriormente anexada ao Estado israelense. O assassinato destes dois líderes terroristas é resposta de Israel aos ataques sofridos pelo Estado israelense por parte do grupo Hezbollah, que lança foguetes constantemente contra o território israelense, e também em resposta ao ataque sofrido pelo Estado de Israel e pelos seus civis no dia 7 de outubro de 2023, pelo grupo terrorista que atua ali na faixa de Gaza, Hamas. Vale lembrar que Fuad Shukr também era procurado pela justiça americana, já que ele foi o principal responsável pelo atentado do Hezbollah contra instalações militares americanas em Beirute, no Líbano, em 1983, atentado que matou 241 militares americanos, e um outro atentado também, quase que simultaneamente, matou 58 paraquedistas franceses que estavam ali no Líbano em missão para tentar amenizar a situação de caos no país ali com a guerra civil à época. Os Estados Unidos tinham enviado seus militares para participar de uma missão ali de apaziguamento dos ânimos no Líbano, que sofria com uma guerra civil. Este atentado foi o maior atentado contra os Estados Unidos até os atentados de 2001, provocados ali pela Al-Qaeda nos Estados Unidos. Os dois episódios sobre os quais eu comento aqui, o apoio de Lula a Nicolás Maduro, mais uma vez, e obviamente a visita ao Irã feita por Geraldo Alckmin para participar da posse do presidente iraniano, e ali estando rodeado de líderes terroristas, mostram mais uma vez como a política externa do Brasil é equivocada e vergonhosa durante esse governo do Lula III. É impossível não prestar atenção na forma como o Brasil tem se comportado no cenário internacional e envergonhar os brasileiros que realmente defendem a democracia e os direitos humanos.
É importante lembrar que o governo Lula tem se alinhado cada vez mais com o eixo antidemocrático do mundo. Vladimir Putin na Rússia, o presidente chinês Xi Jinping, temos aí o apoio a ditaduras como a de Nicolás Maduro aqui na América Latina, temos também o apoio ao regime dos ayatolás no Irã, inclusive a defesa de grupos terroristas como o Hamas, além de demonstrar um antissemitismo também em sua forma de agir e em suas declarações. É importante lembrar também que Lula e o PT, partido do qual faz parte, têm uma visão extremamente conectada com o período da Guerra Fria, na qual eles observavam o mundo a partir de uma ótica entre aqueles que são considerados imperialistas e a esquerda mundial, que, segundo eles, seria a salvadora da pátria. É importante também lembrar que esse tipo de mentalidade está presente com os líderes do PT. A esquerda representada pelo PT é uma esquerda que continua com a mesma visão de mundo que tinha há 50, 60 anos atrás. Os Estados Unidos são o grande país malvado, tem que se combater o imperialismo americano e para se combater esse tal imperialismo americano, que é muito mais uma narrativa de esquerda, aí o governo Lula se associa com imperialistas como Vladimir Putin, que está aí fazendo guerra com a Ucrânia, tentando conquistar o território ucraniano ainda mais e que não permite à Ucrânia o direito de existência como um país independente. Aí se apoia também regimes autocráticos como o regime do Irã. Vale lembrar também que Celso Amorim é o grande responsável, é o ideólogo da política externa brasileira nesse governo Lula III. O Celso Amorim, ele é um assessor especial de relações internacionais, mas está funcionando muito mais como um idealizador dessa política completamente terrível, né, do Brasil no cenário internacional, e também é aquele que tem dado as caras, participado dos eventos mais impensáveis para a política externa brasileira, como, por exemplo, ir à Venezuela tentar mediar, seja lá o que for que ele chame de eleições democráticas. O que fica é a lição de que a política externa do país ela deve seguir a linha da política de Estado praticada historicamente pelo Brasil. O Brasil tem uma tradição de preservar os pontos ali, chave de sua política externa, independente do governo que esteja no poder. Mas o PT tem levado essa tradição do Brasil de tentar manter uma neutralidade, de ser um país mediador e de ser um país que defende a democracia. O PT tem levado, junto com o Lula, essa visão para o buraco, para o ralo, com essas posturas antidemocratas, de apoio a grupos terroristas, de apoio a ditadores. E aí o Brasil tem passado uma grande vergonha no que se refere à política externa. Vai ficando um pária internacional. Aqueles que votaram no Lula achando que ele era um democrata, espero que agora consigam se convencer. Lula não é democrata. Lula defende os interesses da esquerda, que para muitos, inclusive, é uma esquerda aí que realmente vive nos anos de 1950, de 1960, no período da Guerra Fria. É uma esquerda que enxerga o mundo a partir daquela visão e tem colocado isso em prática cada vez mais com essa política externa desastrosa. Lula precisa entender que nem ele nem o PT são donos do Brasil. Nem ele nem o PT devem incutir na política externa brasileira suas visões de mundo. Eles devem representar o Brasil e os interesses do Brasil, ao invés de tentar impor a sua ideologia de esquerda completamente retrógrada à política externa brasileira. Os danos são praticamente irreversíveis e a gente vai observar isso de maneira ainda mais clara nas próximas eleições. Muitos
que votaram no Lula para tentar evitar a volta de Bolsonaro aí como reeleito, vão rever os seus conceitos e muito provavelmente a política externa do governo Lula será responsável, talvez a principal responsável, pela perda de muitos apoiadores que achavam que Lula era um democrata. A política externa brasileira no governo Lula III é uma vergonha incomparável com qualquer outro momento histórico do Brasil no cenário internacional.